o meu querido Paulo Amarante, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Haroldo Caetano. Olha, Amarante, eu vou passar para você apresentar, assim, com todas as honras, o Haroldo e o trabalho que ele tem feito é, em Goiânia, né? Com relação a esse movimento antimanicomial. Quer dizer, isso aqui já é por si só algo extraordinário, né? Programa de atenção integral ao louco infrator. Então, o Paulo Amarante explica um pouquinho isso para a gente, depois o Haroldo vai falar também. Vamos lá. Paulo Amarante. Isso. Muito obrigado, Conde, Haroldo, por ter vindo. É uma satisfação enorme. O Haroldo é uma personalidade não só de Goiás, né? Ele é uma personalidade nacional e internacional agora. Além desse trabalho do PAILE, que é vencedor do prêmio Inovare, né? Além desse livro, Loucos por Liberdade, que é um livro fantástico sobre essa história, esse aprofundamento dos princípios, das bases, das estratégias do PAILE, fundamentalmente nesse momento, né, que nós estamos comemorando 50 anos de psiquiatria democrática, que lançou o lema A Liberdade é Terapêutica, e 100 anos de Franco Basaglia. Essa experiência de Goiás, ela é pioneira, é um estado, o primeiro estado a não ter manicômio judiciário, uma das instituições mais violentas, terríveis que você pode imaginar, porque soma toda a estrutura penitenciária, que é terrível, que é violenta, com a estrutura manicomial. E é uma soma que não é só um somar cumulativo, ele entendendo? É uma potência aquilo de violências, e o livro é cheio de situações, experiências. Dois dos eixos mais violentos do país. Né? Mais violento, pessoas sem direitos, pessoas sem voz, sem visibilidade, né? Então, trancafiadas instituições, os loucos ditos em conflito com a lei, eles podem ficar anos sem julgamento, anos com crime banal, com delito banal, né? Então, isso, o Haroldo foi pioneiro, começou a questionar esse modelo, tanto da periculosidade pelo lado da psiquiatria quanto do direito, que não tem fundamento, começou a criar outros paradigmas, eu vou deixar ele falar, claro. Esse livro é fundamental, e essa experiência de Goiás foi a inspiradora, foi a fundamentação empírica de que é possível fechar manicômios judiciários sem desassistir as pessoas, sem abandoná-las e sem deixar, como a ultradireita diz, nós estamos liberando loucos criminosos para ameaçar a sociedade, etc. Pessoas que saíram de um estado de objeto de extrema violência para de serem cuidados. Então, o Conselho Nacional de Justiça, em fevereiro do ano passado, aprovou uma resolução em que, inspirada na Lei 10.216, considerava que os manicômios judiciários também devem ser objeto de deshospitalização e de transformação. As pessoas dos manicômios judiciários têm os mesmos direitos que qualquer outro cidadão ao precisar de um tratamento de saúde mental. E essa resolução, que determina que até 28 de agosto desse ano, Conde, aí eu vou passar para o Haroldo, devam ser fechadas, todas no Brasil. Já foi prorrogado o prazo e tem estados importantes fechando já, alguns já fecharam as suas instituições, né? Então, isso foi um trabalho, a base empírica para a fundamentação, a tomada de decisão, olha, de um conselho, desculpe eu falar aqui lá do procurador, que não é um conselho progressista, toda a área, né, institucional do direito, em geral, conservador, aprovou essa resolução, ficou pé, né? Na época, a ministra Rosa Weber ficou pé nisso, teve várias oposições da Associação Brasileira de Psiquiatria, de associações e outras aí, principalmente médicas, impressionantemente como defende a cloroquina e são contra a liberdade, e e o Conselho Nacional de Justiça prorrogou o prazo, mas mantendo a meta. Temos que fechar os manicômios judiciários. E o modelo, assim, digamos, a referência é o trabalho que o Haroldo fez, que eu falei que está sendo traduzido agora em espanhol, e por isso que eu falei que está sendo reconhecido internacionalmente também.
Trabalho pioneiro do Haroldo Caetano. Haroldo, querido, então queremos ouvi-lo um pouco sobre tudo isso, esses desdobramentos aí, e essa praticamente pioneirismo, né, do trabalho que você tem desenvolvido aqui no Brasil. Haroldo Caetano conosco, vamos lá. Boa tarde, Conde, boa tarde, Paulo, boa tarde a quem nos ouve, né, aqui pelo YouTube, que nos assiste. Assim, eu fico até emocionado de ouvir o Paulo falando do meu trabalho, porque Paulo é uma referência assim, internacional no campo da luta, do movimento da luta antimanicomial, acabou que nós nos tornamos parceiros nesse movimento, né? Ele pela psiquiatria, eu pelo direito, e a gente se encontra em muitos momentos nessas discussões, e é muito legal, para mim é muito gratificante ouvir do Paulo, né, tantos elogios, enfim, todas loas, muitas desmerecidas, tenho certeza, porque de fato é uma grande referência para mim e para todas as pessoas que estão no campo da saúde mental e militam particularmente no movimento antimanicomial. Eu sou promotor de justiça, né? Então eu não sou da área da saúde. Eu tive um contato com os loucos nos manicômios, digamos assim, aqui em Goiás, só que não era bem um manicômio. Como aqui nós não tínhamos uma unidade específica para o indivíduo que tem transtorno mental, que pratica o crime e que é encaminhado para uma medida de segurança, e é bom que talvez até fazer esse esclarecimento, Conde, para que o público que é leigo compreenda qual é esse público que é contemplado nesse campo, né? O indivíduo, quando ele é louco, ele é absolvido no processo penal. Ele responde a um processo penal, ele praticou um crime, né? Ele responde a um processo penal e nesse processo, lá na frente, em função da loucura, ele é absolvido no processo. E essa absolvição, entretanto, ela é acompanhada do que o direito penal chama de medida de segurança. O indivíduo que louco praticou um crime, então vai ser submetido a uma medida de segurança. E, na prática, isso tem significado, ou vinha significando, o aprisionamento perpétuo dessas pessoas dentro das unidades manicomiais. Então, acho que é importante dizer isso, porque, essencialmente... Desculpa, só fazer uma observação. Unidades manicomiais judiciais, né? Sim, judiciais. É exclusivo, digamos assim, que é uma especificidade. Né? Existem outros tipos de manicômios, né? E, entretanto, esses manicômios judiciários se destinam a esse público, ao indivíduo que praticou um crime, em razão de uma pretensa e insustentável teoria, evidentemente, mas uma pretensa periculosidade, vão para esses lugares e ficam ali pelo resto da vida. Então, eu tive contato com esse pessoal como promotor de justiça, porque fiquei por 20 anos trabalhando na execução penal em Goiânia. E lá no começo, lá em 95, 96, eu visitava muito o presídio e houve uma rebelião em março de 1996, houve uma grande rebelião aqui em Goiás. Eu reputo esse momento um marco, digamos assim, inicial da minha trajetória nesse campo. Porque, na ocasião, eu fiquei refém. Eu fiquei refém junto com outras mais de 40 autoridades que visitaram a penitenciária naquele momento e convivi de perto com os presos e com os loucos que estavam ali dentro também. E nessa rebelião, evidentemente que eu me deparei com toda essa realidade brutal do cárcere e, como disse Paulo, né, aquilo que há de pior em matéria do aparato repressivo do Estado, que é o manicômio. Então, o indivíduo que estava inocentado pela justiça também estava ali, aprisionado, e no caso dele, para sempre. E é curioso que, no caso do louco, não importa muito o tipo penal, o crime praticado. Se ele é classificado como louco e é absolvido pela justiça, normalmente ele vai permanecer pelo resto da vida aprisionado. E não tem fim da pena. Não tem fim, por prazo indeterminado. Pessoas foram encontradas em manicômios pelo Brasil que estavam lá há mais de 50 anos. Nossa. E muitas, evidentemente, tantas outras morreram nesses lugares, porque o aprisionamento é perpétuo naquele lugar. Porque, pelo direito penal, essas pessoas só poderiam sair quando cessada a periculosidade. Só que essa ideia de periculosidade não se sustenta cientificamente. Ela se vincula à própria doença. Digamos que o indivíduo tem esquizofrenia. Provavelmente ele vai ter essa condição pelo resto da vida. Então, se essa condição não muda, ele vai ficando preso. Mesmo que o crime que ele tenha praticado lá atrás tenha sido um furto,
ou mesmo que tenha sido um crime mais grave, um homicídio, mas ele vai ficar preso eternamente. Então, essa condição é uma condição que mostra, logo no primeiro momento, a incompatibilidade desses conceitos da medida de segurança, do próprio funcionamento do manicômio judiciário. Há uma incompatibilidade aí com a democracia, com os direitos constitucionais, e de fato, não é? Eu tenho sustentado já há bastante tempo, né, que a Constituição de 1988 não recepciona essas figuras, de forma que o manicômio é uma figura inconstitucional desde 88. E não é muito difícil chegar a essa conclusão, Conde, porque se você for observar na história, você vai entender, você vai encontrar que uma explicação. Como é que o manicômio começa a funcionar no Brasil com base no direito penal? No ano de 1940. O Código Penal de 1940 foi editado sob a ditadura Vargas e, na ocasião, o Brasil buscou inspiração no Código Criminal fascista italiano. Então, Mussolini foi a referência do Código Penal brasileiro de 40. Então, você vai perceber aí, se tem algo que é genuinamente fascista na legislação penal brasileira, esse algo é o manicômio judiciário, esse algo é a medida de segurança, e essa condição toda, enfim, violenta, que é posta contra pessoas. E é importante que se diga também, há um recorte importante, porque são pessoas miseráveis, e na grande maioria, ou em grande parte, pessoas negras, porque há um fundamento racista na teoria da periculosidade, que vem lá do século XIX, do psiquiatra Lombroso, na Itália, e esse embasamento racista você vai observar quando você visita os manicômios. Eu encaminhei para você algumas fotografias, se você quiser verdade, colocar... Não sei se tem jeito. Deixa eu até colocar na tela aqui que você... Para que as pessoas compreendam. Eu visitei manicômios no Brasil inteiro. Bom, eu sou de um estado que a gente conseguiu fechar o manicômio judiciário em 2006. Né? Isso. Você pode ir passando rapidamente, são umas 30 fotos, 40 fotos, Gustavo. E aí você vai ver o que é o manicômio judiciário. Né? São essas estruturas. No direito penal, lá no Código Penal e na Lei de Execução Penal, está escrito que isso aí é um hospital. Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Se você quiser ir passando as fotografias, você vai encontrar imagens assim, muito, muito brutais, né? muito chocantes, digamos assim, para quem não conhece essa realidade. Isso aí, para o Código Penal, é um hospital. E essas pessoas estão ali, eles usam o código, usam o eufemismo, que eu não uso, da internação. As pessoas estão internadas nesse lugar. Essa fotografia mostra uma privada do manicômio judiciário de Pernambuco, que eu conheci no ano de 2019. Essa é uma privada que está funcionando. As pessoas fazem uso dessa privada. São então, seus registros, Haroldo? Como são meus? Todos meus. São seus? Tá. São todos meus. Então, em relação a direitos autorais, pode ficar tranquilo aí que você não vai ter problema, não. Essas são as condições nas quais o Estado brasileiro mantém homens e mulheres por manicômios no Brasil inteiro. Essa é uma condição para onde, na foto da esquerda você está vendo esse rapaz de costas, sou eu, né, até para me inserir nesses contextos, né, para mostrar que de fato eu estive lá. E essa foto central, eu acho ela interessante, porque ela mostra que no manicômio judiciário não existe luz no fim do túnel. Você pode observar que no fim do túnel existe uma outra porta que se abre para um espaço completamente sombrio. Então, até essas metáforas ajudam a explicar um pouco do que são essas estruturas. Na porta, como você está vendo, lá está a sigla, hospital, HCTP, Hospital de Custódia. Não tem nada de hospitalar nisso. Na grande maioria, ou se não em todos os lugares que visitei, não vi um profissional de saúde atuando. O que vi foram essas estruturas, que são estruturas meramente carcerárias, onde as pessoas estão depositadas para morrer, porque elas não vão sair dali jamais, a não ser agora, evidentemente, por conta dessa mudança radical que nós tivemos no posicionamento do Poder Judiciário. Mas essas são as condições nas quais funciona o manicômio. Aqui nessa foto, Gustavo, eu gosto de chamar a atenção para essa foto, porque esse rapaz é o Luciano. Eu conheci o Luciano, eu acho que talvez eu seja o único que eu esteja identificando nas fotografias. Porque eu trago o Luciano sempre para a gente conversar com ele nesses eventos.
É o indivíduo que é um rapaz que estava no manicômio de Recife, na ocasião em que estive lá, nessas condições. E ele representa, talvez, exatamente aquele indivíduo do qual as pessoas têm medo, né? O louco perigoso, o louco criminoso. Acontece que essa expressão dele de medo é uma expressão que diz muito mais de quem está do lado de fora. Na verdade, ele está assustado com quem está do lado de fora. Uhum. Ele está vendo monstros do lado de fora. Porque só monstros seriam capazes de fazer com ele o que nós fazemos com ele. E o que nós fizemos com ele. Contudo, Luciano estava dentro do manicômio judiciário, não era por nenhum crime grave, algum homicídio, alguma situação de violência extrema. Não. Ele estava ali porque ele incomodava os turistas na praia de Boa Viagem, em Recife. Então, ele vai se envolvendo em pequenos delitos, em algumas confusões, e acabou parando em medidas de segurança no manicômio judiciário de Pernambuco. Nós vamos voltar a outra foto dele. Deixa eu só te perguntar uma coisa rápida. No meio dessa sua resenha, querido Haroldo, quer dizer, tantas coisas que são suscitadas aqui, o público também está bastante impressionado, e eu também. Primeiro que dá uma impressão de que eles são inofensivos, né? Parece que eu queria que você pudesse falar sobre isso também, que eles não são perigosos. Claro, claro. E uma outra coisa, assim, todos eles nesse hospital, esse hospital não existe mais. Esse Como? Que você mostrou. Eles estão lá. Eles estão lá. Estão lá. Todos eles passaram passaram. De um outro. Eles passaram por diagnósticos oficiais para serem considerados loucos? Sim, todos passaram por esse diagnóstico. E é curioso isso realmente, porque quando você observa essas pessoas, né, a classificação psiquiátrica, e Paulo é muito mais habilitado a falar sobre isso, as classificações psiquiátricas acabam determinando uma condenação perpétua. Né? Esse rapaz é um rapaz que, caso estivesse aqui no estado de Goiás, jamais teria passado por essa experiência manicomial. Né? E aqui em Goiás, nós já tivemos mais de 1.000 pessoas, desde o começo da política que nós começamos a fazer funcionar aqui em 2006, mais de 1.000 pessoas já passaram por aqui. E são essas pessoas aí, né? Porque o Brasil, digamos assim, tem as suas especificidades regionais, mas é um país só, são populações que se parecem muito. Então, são pessoas comuns, são pessoas que deveriam estar em liberdade, não é? Eu não uso nem a expressão pessoas normais, que o Paulo vai me bater se eu falar isso aqui. Porque, de fato, são pessoas comuns, como quaisquer de nós, que têm limitações ou não, eventualmente, mas que passam, a partir de um diagnóstico psiquiátrico, a ter um tratamento punitivo assustador, medonho, que é o que nós vimos aí. E se você ver mais algumas fotos à frente, Gustavo, você vai observar as mulheres, a condição em que as mulheres são também mantidas nessas unidades. É um negócio assim, aqui em Sergipe, eu não tenho fotos de dentro do manicômio de Sergipe. Estive lá, mas não pude fotografar. Aí no Paraná, você pode passar um pouco mais rápido. Desculpa eu não ter selecionado antes as fotos. Não, está perfeito, a quantidade, tudo aqui perfeito. Porque aí tem imagens do Brasil inteiro, né? de todas as regiões do Brasil. O manicômio é isso em qualquer lugar. Né? Eu visitei manicômios, assim, é muito curioso isso, é paradoxal até, né? A partir de uma experiência antimanicomial em Goiás, a gente passou a conhecer o que há de pior nessas estruturas do Brasil. Mas você vai chegar aí na frente, lá em Belém do Pará. Pode passar um pouco mais, você vai chegar em Belém. Você chegou em Belém do Pará. Aí por fora, essa fachada bonitinha do Hospital de Custódia. E você vai entrar no hospital agora. É isso aí. Essas são as condições das pessoas. Gente, parece até um plano de saúde privado. Aí você entra e a situação é essa. É isso aí. Isso aqui parece que a gente lembra do filme Papillon, né? Aquelas prisões, né? Do século XIX. Exatamente. E isso aqui é o que se reserva como hospital para essas pessoas, né? E é curioso, na ocasião em que visitei, isso foi no ano de 2019 que eu estive em Belém do Pará. Hoje essa realidade está um pouco mudada. Eu faço questão de registrar isso, porque o sistema de justiça lá também reagiu bastante. Dá uma paradinha nessa foto aí. O sistema reagiu bastante e hoje essa realidade já não é bem essa. Já houve algumas mudanças, a partir, inclusive, das denúncias que temos feito pelo país. Do lado direito da imagem, Conde, o espectador vai ver aí, aparecem manchas na parede.
são excrementos humanos, são fezes, não são manchas na parede. As pessoas que estão nessas condições, sem qualquer tipo de assistência, sem qualquer tipo de recurso, sem acesso ao mundo de fora, não conseguem se fazer ouvir pelos seus gritos e acabam, então, expressando toda a sua dor e todo o seu sofrimento pelos seus corpos, pelos seus excrementos, como aí, pelas fezes que são lançadas nas paredes. Usa as fezes como se fosse uma tinta, né? Exatamente. Pois não, Paulo. Conde, Haroldo, não, eu queria só duas observações em relação ao que o Conde tinha perguntado, uma sobre o diagnóstico psiquiátrico, né? Então, assim, evidentemente que os psiquiatras vão me esgoelar, né? Mas o diagnóstico psiquiátrico não tem nenhuma confiabilidade. Várias pesquisas nacionais e internacionais demonstram que o diagnóstico psiquiátrico é um juízo moral. O grande psicanalista e psiquiatra brasileiro Joel Billman tem um livro chamado Psiquiatria como Discurso da Moralidade e muitas outras coisas. A clássica pesquisa do Rosenham, que as pessoas simulam doença mental e todas entram nos manicômios. Ou a clássica pesquisa de Evandro Coutinho da Fiocruz, em que uma mesma pessoa passa por vários psiquiatras, de cada um ele tem um diagnóstico diferente. E outra pesquisa que diz que pessoas que declaram uma mesma sintomatologia têm diagnósticos diferentes pela cor. Os negros têm diagnósticos, digamos, mais graves, de doenças graves, crônicas, esquizofrenia, degenerativa, coisa e tal, e os brancos têm diagnóstico de transtorno de personalidade, transtorno de humor, etc., transtornos neuróticos. E outro aspecto é para a alta, como você falou, até quando vai? Tem uma outra exigência chamada cessação de periculosidade. É uma perícia que se faz para ver se cessou a periculosidade. E nenhum psiquiatra praticamente quer fazer. O caso clássico do Aparecidão, né, que está retratado no filme Profeta das Águas, uma indicação fantástica para quem quiser ver. Aparecidão foi preso na ditadura e torturado pelo próprio Sérgio Paranhos Fleury, como sendo membro lá das esquerdas, do Araguaia, etc. Ele não tinha nada disso, ele era um messiânico, né? E ninguém queria dar o laudo de cessação de periculosidade, porque eles não sabem o que é periculosidade. É isso que o Haroldo fala. Não tem fundamento nem psiquiátrico e nem jurídico. Então, a pessoa, como não consegue o laudo, ela permanece. Deixa eu aproveitar aqui, olha a fala brilhante também aqui do Paulo Amarante, importante para a gente contextualizar tudo que está sendo dito aqui. Eu vou para o bate-papo rapidamente, para dar conta aqui do nosso público. Quer dizer, o tempo está voando aqui para ouvir os relatos importantes do nosso convidado especial, Haroldo Caetano. Hussein Brasil, caminhões é fake, o SBT removeu a matéria, está lido aqui, obrigado, Hussein Brasil. A ação rápida do governo desesperou os extremistas. Cláudia Elizabeth, sou estudiosa dessa temática, essa discussão é muito importante para que a realidade possa ser modificada. Lenise Ameiro Teixeira, forte isso, ele está com medo da gente, a foto daquele, encarcerado, eu nem sei como nomear, né, daquele interno, impressionante realmente. Maria do Carmo Godinho Lopes, parabéns à entrevista, o promotor Haroldo Caetano, emocionante, que Deus proteja. Nos dá esperança da raça humana, obrigado, num momento tão difícil, né? Simone Justus, parabéns, Conde, por trazer esses temas. Maria Teles, Arthur Bispo do Rosário, o grande artista sergipano, viveu e morreu no manicômio Moreira Franco. Aqui lembrando do Arthur Juliano Bispo. Juliano Moreira, né? Juliano Moreira. Que é um dos maiores artistas do mundo. O Arthur Bispo do Rosário é um 100 melhores artistas plásticos do século. É impressionante. Eu queria saber, Haroldo, primeiro o seu livro, eu acho que o teu livro está aí atrás, eu sei que o Paulo Amarante está com um exemplar ali também. Sim. Como é que faz para a gente adquirir teu livro e tal? E como é que você fez essa revolução aí em Goiânia? E como é que está a situação hoje em Goiânia com relação a esse tipo de questão? Mas, Gustavo, só para não ficar sem uma conclusão, eu falei das mulheres nos manicômios. Ah, claro. Lá em Belém, eu me deparei com algumas mulheres numa situação abominável. E essas imagens que eu trouxe para cá e levo para qualquer discussão que faço, porque eu faço questão de levar como convidados meus, homens e mulheres que estão dentro dessas instituições manicomiais.
porque ninguém fala por elas. Elas precisam denunciar ao mundo a própria condição em que vive. Porque quando a gente fala, parece que a gente está falando de uma coisa assim distante, que é uma coisa meio que teórica demais. Não, é aquela realidade. Aquelas pessoas que precisam de toda a atenção no campo do cuidado psicossocial estão naquelas condições. Assim, é insuportável isso, né? Então, o que nós temos hoje, né, por conta muito, como o Paulo já destacou, de uma experiência que é fundamental aqui no estado de Goiás. Existem outras experiências pelo país, sim, mais pontuais, mais regionais, mas enquanto uma instituição, uma experiência realmente antimanicomial, que fechou a possibilidade do manicômio em todo o estado de Goiás, é Goiás. Então, Goiás se antecipa, inclusive, ao que aconteceu na Itália. A Itália só conseguiu fechar os manicômios judiciários. Eu digo a Itália porque a Itália é a nossa referência no campo da reforma psiquiátrica. A Itália de Franco Basaglia. A mesma Itália que gerou no século XIX Lombroso, também nos presenteou com Basaglia e a reforma psiquiátrica. Mas Goiás se antecipa em 2006 ao que aconteceu na Itália, só em 2015. A Itália só fechou os manicômios judiciários em 2015. Isso foi possível aqui porque nós tínhamos já uma lei. Resumindo muito essa história, evidentemente, né, Conte? Nós tínhamos uma lei de 2001, ou seja, é uma lei que vale para o Brasil inteiro, que diz que é ilegal internar qualquer pessoa em instituições com características asilares. Tem uma lei, né, aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República, que diz que é proibido aquilo que vocês viram aí. Aquilo é ilegal. Então, desde 2001. Bom, em 2006, a gente conseguiu fazer valer essa lei no estado de Goiás. E Goiás, então, funcionou como um grande laboratório, como um grande teste de vacina, vamos pensar assim, né? Com várias fases, que foram 18 anos de experiência já. E conseguimos mostrar para o Brasil que é possível que o sistema de justiça criminal funcione sem manicômios. Aquelas pessoas que no resto do Brasil estão em manicômios, aqui em Goiás, estão em casa, na grande maioria das vezes. Estão em suas casas. Quando elas precisam de algum suporte, elas vão ser acolhidas na rede de atenção psicossocial, que são os CAPs, que são, enfim, os acompanhamentos terapêuticos, mas em liberdade. Eventualmente, quando existe uma limitação um pouco mais severa, o indivíduo pode ser acolhido numa instituição diferenciada, como, por exemplo, uma residência terapêutica, que é um dispositivo do sistema de saúde, né, que também é destinado a quem não tem condição de se manter sozinho. Mas a grande maioria dessas pessoas que estão nos manicômios, imensa maioria, são pessoas com autonomia, são pessoas que precisam apenas se livrar das grades e da violência que é o tratamento que o Estado lhes dá naquelas instituições manicomiais. Então, o Goiás fez essa experiência desde 2006, a gente vem ganhando espaços nacionalmente, conheci muita gente boa pelo caminho, Paulo Amarante, inclusive, né? A gente passou a fazer parcerias, inclusive, no sentido de fazer discussões mais abertas, mais abrangentes, não só no direito, não só na saúde, mas, enfim, com a sociedade civil como um todo, e temos feito isso com muita frequência. E agora, em 2023, o Conselho Nacional de Justiça vem e edita uma resolução dizendo, em síntese, cumpra-se a lei. Cumpra-se a lei. E eu participei lá no CNJ, junto com um grupo de trabalho maravilhoso, com muitas outras pessoas, e ajudei a escrever essa resolução 487, que agora já mandou fechar a porta de entrada dessas instituições, porque a resolução, dentre muitas disposições, tem dois tempos bem importantes. O primeiro deles é parar de colocar gente nesses lugares. E 18 estados brasileiros já responderam a esse comando. 18 dos 27. Então, 18 estados brasileiros já fecharam a porta de entrada. Agora, o próximo passo é fechar definitivamente esses lugares e reinserir essas pessoas nas suas casas, nas suas vidas, em liberdade, acompanhadas com o devido cuidado, nas estruturas que já estão disponíveis. Nós não precisamos de criar uma outra rede para que isso aconteça. Não, vamos precisar de alguns instrumentos, como criamos aqui em Goiás um programa, uma política específica, que é chamada de Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator. É um programa da saúde que acompanha essas pessoas em liberdade, fazendo o link, né, fazendo o contato dessas pessoas
com os serviços públicos, com o sistema de justiça, com a defensoria, com o Ministério Público, mas sempre em liberdade. E, só para não... Pois não. Não, pode concluir, por favor. Não, é porque existem casos que precisam de internação. Sim, a internação é uma possibilidade. A internação psiquiátrica é uma possibilidade. Como em qualquer área da saúde, você precisar de alguma internação, ela vai ser necessária também, eventualmente, no campo da saúde mental. Só que ela é excepcional, ela é rara, e vai acontecer exclusivamente para conter a crise, para conter aquele momento de dificuldade do indivíduo. Então, isso não vai ser para sempre. Quando há uma internação, vai durar 1 dia, 2 dias, 3 dias, quem sabe um pouco mais que isso, mas assim que houver a melhora do indivíduo, ele vai ser colocado em liberdade. Ele não vai ser mantido naqueles lugares, ele vai ser mantido em leitos de saúde mental. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou aqui, o assunto é vasto, acho que tem muitas perguntas que ficam no ar, eu estou muito curioso para saber do teu livro, queria que você mostra o livro dele, Paulo, você que está com o livro aí, olha lá, ele também está com o livro, Loucos por Liberdade, olha lá, Haroldo Caetano, Direito Penal e Loucura. Esse livro está nas livrarias, normal? Você pode comprar pela internet? Sim. Você pedir no Amazon, na internet, lá, chega no dia seguinte, está disponível, é barato, tá? É acessível. Para quem não quiser comprar, pode buscar o site da Universidade Federal Fluminense, que é onde eu desenvolvi o doutorado em psicologia, é onde eu apresentei essa tese, e digamos, o PDF está disponível gratuitamente para quem quiser. Mas é claro, o livro contém algumas informações a mais. Que te orientou, não, né? Como? Não foi o Amarante que te orientou. Não foi, não. Ele é inocente nesse caso. Eu desoriento. Foi Silvia Tedesco. Cadê a camisa do Paulo Amarante? Por uma sociedade sem manicômios. Olha que lindo nós estamos no Dia Nacional da Luta Antimanicomial, dia 18 de maio, no Brasil inteiro, está tendo comemorações importantes nas ruas, nas assembleias, nas câmaras, etc., universidades, todos os Vai ser dia 18 de maio? Em 18 de maio. É dia 18 de maio. Vamos fazer alguma coisa especial nesse Provavelmente dia? Pode fazer na semana que vem, e eu também queria, depois, se você quisesse, nós temos que abordar a questão do Rio Grande do Sul. Eu fui convidado pela presidência, convocado da Fiocruz, a fazer um trabalho lá de saúde mental, porque a situação, de fato, vai precisar muito de apoio lá. Olha, a propósito do Rio Grande do Sul, se me permite, ontem eu conversei com Mainar Gorga, ela é diretora do manicômio judiciário de lá, que lá se chama Instituto Psiquiátrico Forense. Imagine vocês, naquela condição de calamidade, ainda tem manicômio funcionando lá. Então, estava com ela tocando algumas informações, algumas ideias, para também saber, me situar e poder, de alguma forma, ajudar, mesmo que à distância, no momento atual. Realmente é uma dificuldade a mais para quem está nessas condições lá no Rio Grande do Sul, que é um povo com o qual a gente realmente tem que se solidarizar e dar todo o apoio neste momento. Parabéns pelo trabalho maravilhoso, Haroldo Caetano, uma honra imensa recebê-lo aqui no Ozzy News. Paulo Amarante, meu amigo, querido, está aqui para a gente fazer essa luta sempre. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Amanhã estamos de volta com mais uma edição do Ozzy News. Continuem com a nossa programação. Super abraço e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente.